Esse episódio foi gravado no dia 28 de agosto de 2023. E atenção, contém spoilers. Será que tem um outro sentido também? Fala banheiro do Papa, usar o banheiro e usar nesse sentido de que é uma coisa meio que para a igreja, é uma coisa praticamente ser descartável, né? A cidade em si, né? É uma coisa que eles não ligam muito. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Filmes Perdidos, onde falamos de produções que podem ter um título mais inusitado, mas que possuem uma profunda intenção narrativa. Hoje, trazemos o filme O Banheiro do Papa, produção uruguaia que acompanha um sacoleiro no meio dos preparativos com a visita do Papa a uma vila na fronteira do Brasil com o Uruguai. O filme foi vencedor do Festival de Gramado de 2007 como filme estrangeiro, nas categorias de Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Roteiro, um prêmio especial de linguagem técnica e os prêmios da crítica e do público. Fiquem agora com o nosso debate, onde eu, Gabriel Escudeiro, troco uma ideia com Gabriel Campos, Estevão Mazuia e Juliana Inglese. Então vou retomar do ponto que eu e a Ju estávamos falando, que eu achei o filme bonitinho. Eu estava esperando um filme mais triste, sei lá, em algum momento, por mais de ter, por mais que tivesse uns alívios, não chamaria nem de alívio cômico, mas tinha os momentos ali que eram menos pesados, toda aquela miséria, aquela desgraça anunciada. Eu pouquíssimas vezes tive otimista de que o plano ia dar certo. No geral, eu tava achando que era uma história triste. Não, eu achei um filme que conseguiu transmitir essa tristeza com uma certa leveza. Então eu acabei achando meio fofo até. Que é estranho pra um filme tão miserável, uma história tão miserável, né? Tipo, Ele esse tem a filme, vibe, eu não sei se vocês assistiram a Outra História do Mundo, que é que inclusive com o mesmo ator. não assisti. Ele tem a mesma vibe também, assim. O outro também é meio, assim, uma fábula. Esse daí não é uma fábula, mas o outro é uma fábula, assim, com relação à ditadura, né. E esse daí mostra mesmo, né, aquela coisa do sonho do cara querer sair um pouco daquela pobreza, né. Só que esse daí a coisa foi real mesmo, né, teve mesmo a visita do papa, né, as pessoas foi uma oportunidade para as pessoas, eh, tentarem, né, ganhar alguma coisa com essa visita, só que foi uma coisa meio tiro no pé, assim, né. As pessoas gastaram muito, né, o que não tinham, né, você viu no filme mostra, né, que venderam, né, coisa, né, penhoraram casa e não sei o quê, e morreram com tudo aquilo lá, né. É, são os momentos que mais põem a gente na realidade para baixo, sem expectativa de que aquilo vai dar certo, porque as coisas que as pessoas fazem são tão absurdas. A forma como apresenta essas expectativas demonstra um exagero tão desmedido assim daquelas pessoas que dificilmente aquilo gera esperança no espectador, na minha experiência, né? Outro penhorar a casa para comprar linguiça, o cara vender a moto que ele usava para trabalhar pra comprar uma máquina de fazer linguiça. Pô, é sinal, o departamento do vai dar merda, assim, desesperadamente mandando avisos para as pessoas, falando: "Não, para, cara, não é E para a tudo maioria isso". delas investiu na comida, né, que é o que É, é pior, né, porque ele investe ali no banheiro, né. Bem ou mal era alguma coisa que ainda ele ia sobrar pra ele ali, né, ia ter usar pra ele ali, né, bem feitinho, bonitinho. Agora as pessoas investiram na comida, né, a comida estraga, é. né. Aliás, a tirada do banheiro eu achei muito legal, muito. E eu, por mais que eu não sei se vocês tiveram essa sensação, sei lá, o roteiro não é tão surpreendente assim, né. Quando a esposa dele fala da medalhinha, dado o contexto, dado o personagem, o cara como ele é, as pessoas com quem ele vive e tal, eu vi aquela cena já: "Putz, certeza que o negócio da medalhinha era a melhor ideia". Mas a ideia do banheiro parece ser muito melhor. Muito, faz muito sentido. Aquele monte de salsicha que vai ser vendida, a galera vai precisar usar o banheiro, cara, tá,
ele vai faturar muita grana se isso der certo. Foi o que eu pensei na hora. É muito boa. Eu tinha uma impressão que, não sei por quê, primeira vez que eu vi falando nesse filme, eu achei que fosse uma coisa totalmente diferente. Que a questão do banheiro fosse uma coisa mais comédia e que o banheiro fosse uma coisa bem sucedida, mas realmente não sei como que a coisa seria desenvolvida nesse lado, mas me surpreendeu positivamente, né? Eu sempre gosto de ser surpreendido pelo filme. Nesse caso específico, como eu tinha uma expectativa, ela foi totalmente frustrada, né, pelo filme. Mas eu tive a impressão que vocês tiveram também, a cópia que a gente assistiu, a gente não sabe, né, se a cópia é de qualidade ruim, ou se o filme realmente foi filmado com uma qualidade ruim. Eu percebi, quem sou eu para falar, porque não sou profissional do ramo, mas a fotografia, aí eu não sei se é da qualidade, assim, eu senti a fotografia assim, uma luz meio estourada em alguns momentos e não cheguei a estudar um pouco da vida do diretor, mas eu achei que ele trabalha com muito close, né? Não sei se ele é um cara que vem da TV, assim, mas assim, achei que ele usa muito plano fechadíssimo. Assim, não sei se vocês tiveram assim. Eu não, assim, não me chamou a atenção. Eu cheguei a um determinado momento, eu estava muito envolvido com a história. Eu cheguei a um determinado momento a começar a prestar um pouco mais na câmera, prestar atenção um pouco mais na câmera, mas pouquinho. Eu meio que olhei assim uns 5, 10 minutos, não vi muito padrão, falei, não é a parte mais importante. Eu acho que a questão do visual tem a ver sim com a qualidade, por duas coisas. Primeiro, porque é o próprio César Scialone quem faz a fotografia do filme. Além de dirigir, ele também faz a fotografia. E segundo, porque eu dei uma fuçada nos estilos que estão no IMDb. E são todos de muito boa qualidade. E não, pelo menos não aparentam ser estilos de fotógrafo. Parece ser print de frame do filme mesmo. Então eu aposto que a qualidade da imagem é muito melhor do que a gente viu. Por mais que deva ter aí alguns momentos que tem algum filtro de televisão, né? É, tirando isso, eu acho que deve ser uma qualidade boa. A gente perdeu por ver uma cópia ruim. Tinha sido filmado em 35mm, né? Porque na época acho que não era tão propagada a câmera digital, mas eu não tenho certeza. A fotografia recebeu indicação no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, né? De acordo com o IMDb, ele foi feito em 35mm. E a luz estourada eu percebi na hora do sonho, né, do protagonista. Ele sonha que está com a moto, a luz fica mais estourada. O que remete também ao Cidade de Deus, né, que foi o filme que ele foi diretor de fotografia. Teve uma hora no quarto que eu fiquei um pouco incomodado, assim, que ele está falando com a esposa dele. De fato, na hora do sonho, tudo bem, mas não sei, no quarto tive a impressão, mas como eu falei, não sou especialista, só talvez tenha sido também essa questão da qualidade do filme que a gente muito desbotado, né? Muito, de fato, não deve ser um filme colorido, né? Não tem motivo para ser um filme muito colorido, mas realmente o nível que estava lá para gente não é o esperado. Né? Então, mas se você pegar o trailer, você vai ver que a imagem, ela é mais colorida. Você vai ver que a qualidade é bem melhor. Ali parecia a mesma coisa, sabe aquela coisa, assim, de filme que você gravou nos anos 90 em VHS, e aí agora você põe no videocassete e a coisa tá meio esverdeada? Estava assim a cópia que a gente assistiu. Tava muito ruim mesmo. Aquela cena final dele voltando com o vaso sanitário, que é o amanhecer, é uma cena toda que usa a luz artificial com a luz do amanhecer para compor todas as cores. Dá para ver que ali eram para ser cenas muito bonitas. Que, O propósito é, assim, um cenário bem bonito, o caminho que eles fazem, né? Você consegue perceber o verde, os vales, aquela imensidão, né? Eu percebi também que uma beleza natural muito, né, chama muita atenção, né, no filme, né? Eles querem mostrar bem isso. toda essa sequência do amanhecer eu achei que perdi por não ter visto em boa qualidade. O pessoal trabalhando em quartos com a iluminação artificial, depois as fogueiras, as churrasqueiras sendo acesas, os braseiros sendo acesos, o céu rosa, as bandeiras, os balões, puto, aquilo deve ter sido muito mais bonito de ver no cinema.
Eu cheguei a ver no Google a distância de Melo e como é que chama a outra cidade lá de cabeça? Aceguá, Aceguá, Sei lá. né? Porque em determinado momento eu estava tentando entender, fiquei meio perdido, eu falei, deixa eu entender isso aqui. E porque eles falam, né, de 60 quilômetros. Quando eles falam em 60 quilômetros, eu tive a impressão que era 60, era 30 para ir, 30 para voltar. Não, 60 quilômetros cada trecho. Melo fica a 60 quilômetros de Aceguá. E Aceguá, pelo que eu entendi também, ela tá na fronteira e ela chama Aceguá Rio Grande do Sul e Aceguá Uruguai, né? ela divide, é. Ela tem as duas partes. Ela fica bem no meio. 120 quilômetros e em determinado momento ele conversa lá com o amigo dele, quando ele está primeira vez que ele aparece com o joelho machucado, de fazer 2 viagens, né, por dia e o amigo fala, faço 3. O 3 É, deve ter exagerado, mas as duas porque um não iria, né? Então, assim, imagino que eles façam uma por dia e já dá bastante, né? Mas só de cogitar fazer 2, nossa senhora, é muito chão. Essa é a dura vida do muambeiro, aquele pessoal que faz as muambas, né? É muambeiro, mas o que eles compravam ali também, né, era nada ali, assim, que Praticamente né, alimentos, né? pai, tem que Coisas tem que para tem que casa, né? proibir, né. Não é nenhum eletrônico, não. E como são miseráveis, né? A população, né, que vive naquela cidade, né? Você vê a casa, né, da família, né? É o pai, a mãe e a filha, as paredes todas, né, de tijolos, né? Cama, né, praticamente no chão. O Caos. banheiro, que já é do lado de fora de casa, que é de uma madeira, já é de madeira que está bem podre já, né? Praticamente uma fossa que eles têm que ficar jogando o balde, né, quando Exatamente. a pessoa usa. Eu passei o filme inteiro, o Gabriel comentou que é um filme bonitinho e tal. Eu passei o filme inteiro esperando alguma tragédia. Não vai acontecer uma tragédia, porque ele vai dar uma virada, vai ser aquele drama, né? Mas acabou que ele continua naquela pegada, né? Meio, é só a expectativa só da vinda do Papa, né? Mas foi bem interessante o comentário final, né? a E a moral do filme tá no como a família se resolve no final, né. e a vinda do E Papa que nem ia passar tão pertinho ali, né, deles, né. Não era o trajeto do Papa ali, né, mas a empolgação daquelas pessoas todas ali, e não, a gente vai lucrar com isso daí, é, ilusão, né. Será que tem um outro sentido também? Fala banheiro do Papa, usar o banheiro e usar nesse sentido de que é uma coisa meio que para a igreja, é uma coisa praticamente hum, a ser sim. descartável, né? A cidade em si, né? É uma coisa que eles não ligam muito. Interessante, Isso leitura. assim, o Também tô descarte, né? As pensando que coisas, toda sujeira, toda aquela coisa ruim, deixa para lá, Até, joga privada abaixo. até pelo tempo que ele passa lá, né? E fica 2 horas, né? Aquela ele coisa, fica né? A expectativa, o hype, né? Foi muito grande para eles. Superestimaram tudo, né? Inclusive o governo até. É, que de uma certa forma quem chega mais próximo ali são as pessoas que têm mais dinheiro, né. Quem não tem, não chega próximo, né. Se a gente for parar para pensar, mesmo quando você vai numa igreja mesmo, assim, você frequenta, uma missa, as pessoas que estão lá no seu lado não pessoas que necessitam tanto assim, uhum. né. Eu vejo aqui que eu vou, né, então, assim, é um pessoal que tem uma condição, bem boa, né. Então se fala tanto da religião, da igreja, que ela tem que acolher a todo mundo, não sei o quê, mas o excluído continua sendo excluído até na igreja, né. Sabe que eu fiquei com uma impressão que por mais de que o filme tenha pesado até a mão em passar essa mensagem de que a igreja não deu muita bola para a cidade, aquelas pessoas que estavam realmente precisando que o Papa viesse, que aquilo ia transformar a vida delas, não tiveram esse alento da igreja e tal. Se eu não me engano, no final o jornalista, ele fala alguma frase, assim, que é quando ele joga o nossa, fugiu o nome do protagonista, é Mário? Não, é Beto. Beto, O Beto joga uma garrafa na TV, né, e ele joga a garrafa na TV depois que o jornalista fala essa frase X aí, de que o Papa trouxe alento, trouxe esperança, e sei lá mais o quê. E o cara fica revoltado. Mas o final do filme é a família
sim, unida, vamos colocar dessa maneira, a filha vai ajudar o pai no trabalho, ou pelo menos é o que aquela imagem para mim deu a entender, e que por mais que tenha passado por tudo isso, como se a última mensagem fosse: olha, no fim das contas, a passagem do Papa serviu para unir a família no final. Vocês tiveram essa leitura? Porque quando eu pensei isso, eu falei, nossa, que bosta. Não precisava ter feito isso no final. Eu Assim, percebi mais uma crítica ao fato, né, daquele evento, né, ser inspirado como uma coisa que fosse ajudar o povo, né, como a igreja ajudaria bastante o povo, mas acabou sendo o oposto, né, acabou prejudicando todo mundo. Estava esperando uma coisa e acabou não se concretizando, né, então eles acabaram perdendo muito dinheiro, né. Mas também temos aquela lógica bíblica também, né, onde Jesus foi para os comerciantes e falou: não, vocês estão fazendo comércio aqui, né? Usando a igreja, não pode. E o que eles estavam fazendo? Tentando fazer comércio, né? Em nome da igreja e acabaram não tendo sucesso com isso. Então, talvez tenha essa mensagem também escondida. Você ia falar, Ju? não, eu ia falar que o que outra opção eles tinham ali, né, era a família acabar se unindo mesmo, a menina perceber que talvez o sonho dela, que eu acho que ela queria ser jornalista, né, que era uma coisa mais distante, ela precisaria ir para um outro lugar para poder estudar e tal, né. É aquela coisa de, meu, você só ter a família a quem se apegar, né, porque mesmo os vizinhos ali, estava todo mundo na mesma condição, de gente que necessitava, né. Sim. É que Aliás, o a filme cena mais termina triste numa do nota. filme, né? Uma das cenas mais tristes do filme é essa, onde a menina vê o pai na televisão, o pai pedindo para as pessoas irem ao banheiro, né, não conseguindo, e a filha vendo que o pai é meio que um fracassado, né? E aí cai uma lágrima no olho dela. É. Olha que engraçado. Eu vi essa cena de outro jeito, e por isso que para mim levou nessa conclusão que eu tô apresentando. Para mim, aquela foi a cena em que ela entendeu a dedicação e o esforço dele em trazer coisas, trazer sustento para a família, e foi ela se dar conta disso, e não mais de olhá-lo como um contrabandista loser, que fez com que ela quisesse se juntar a ele e ajudar. Para mim, aquela foi uma cena que transmitiu uma virada nela, e que levou a nota, o tom feliz, entre aspas, do final, porque ela vai trabalhar com ele, ele tem da ideia enquanto está no banheiro, a piadinha da gente ficar pensando enquanto está no banheiro, que ele fala que está fazendo número 2. No final, assim, meio que levou como se. Por isso que eu trouxe esse apontamento. Não é número 2, é completo, né? É, era Parcial ou parcial e completo? completa. É. Eu estou vendo aqui que a menina é Virgínia Ruiz, o nome dela, e ela é da cidade lá. O Charlone é uruguaio naturalizado brasileiro, né? E chama Virgínia, tanto a mãe quanto a filha são Virgínias, atrizes, né? Mas a Virgínia Ruiz, ela é da cidade, ela passou por um teste de elenco, tinha 13 anos e passou por um teste de elenco, 4 fases do teste de elenco e tal. E o Shaloni comenta que o filme foi feito só com 5 atores profissionais, né, que ele utilizou moradores da região para dar mais veracidade à história. É, O casal de isso é são atores, o casal de protagonistas, o dono da mercearia, aquele gago, dono da mercearia, o louco da cidade e o policial corrupto. O louco da cidade, quem era? o fotógrafo, aquele que foi fazer xixi no banheiro antes de estar pronto. Ah, sim. Ele nem aparece muito. Então. Deve ser só uma participação especial. Então, por isso que eu terminei o filme achando ele bonitinho, sabe? Porque ele podia, eu acho, Ju, até que ele podia ter tomado uma outra virada. Podia ter chegado ali no final e falado, nossa, meu pai é um bosta. Eu preciso fugir daqui. E ela, sem dinheiro, vai para Montevidéu e vou aprofundar. Cai nas drogas e na prostituição. Tá? Mas eu acho que ela sentiu meio que Podia ter pena do tido. pai. Acho que ela ficou com pena. É, Aquele também choro foi acho meio que ela que de ficou com pena. pena, também acho, Ah, Ah, entendeu? eu achei um pouco mais feliz do que isso. Nossa, tanto esforço, né. Minha memória está até criando um frame aqui de um sorriso. Precisava olhar e ver se eu inventei ou se eu é. vi. O
Que o choro Porque de emoção, você né, tem vê, que ser com um sorriso. Agora, a própria esposa fica com dó e que ela pega, lembra o pote de dinheiro e põe pra ele, entendeu? É como se dissesse assim: "Não, talvez ele tenha razão, isso vai trazer coisas boas pra gente". E ela pega as economias dela e dá na mão dele, né. É, Mas ali, mas cara, ninguém, cara, todo mundo se fudeu aí ali, entendeu? Todo mundo que pensou em fazer alguma coisa se ferrou. Ainda alguém vai no banheiro, né, deles, né, que estão as 2 dentro da casa, acho que é uma velhinha que vai, depois ela sai e põe uma moeda dentro do é, potinho, entendeu. E daquele banheiro poderia servir pra alguma coisa, e o resto, cara? Todo não, mundo as cenas, morreu, né. todos aqueles planos lá de todas as pessoas com porco Aquele monte de comendo o resto de comida, comida, nossa, aquela parte triste. até muda um pouco o estilo, né, o estilo da linguagem mesmo me cinematográfica. lembrou os fuzis. É. Ele Não parece ser entendi. uma coisa mais reportagem, né, não parece? É, mais documental. É. Quando é anunciado o fim do evento e você percebe que as pessoas não estão consumindo, me deu assim um aperto, né? Eu fico imaginando as pessoas, porque eu perdi o chão aqui, né? Porque assim, você passa o filme vendo a vida que as pessoas levam, esperando aquele como uma grande oportunidade de mudar de vida. E olha que louco, né? Quão pouco, porque passar um dia vendendo sanduíche ia mudar a vida da pessoa, isso é muito louco, porque você pensar que a renda de um dia vendendo hambúrguer, ou salsicha, ou linguiça, ou ali o banheiro, aquilo ia ser capaz de mudar a vida das pessoas, isso é muito triste. E nem Mas isso também, consegue. e eles tinham a ilusão de que iria muita gente, né. Mas você vê que quando acaba o filme fala quantas pessoas foram, 8.000. não foi tanta gente assim, né. Então, porque o Papa foi para Montevidéu. Eu estou vendo aqui a viagem dele. Ele fez uma viagem. Essa viagem dele foi para o Uruguai, Bolívia, Peru e Paraguai, né? Então, bom, de fato ali quem poderia ir? Ele passou em Montevidéu, ele passou um tempão. Quer dizer, ninguém ia de Montevidéu para Melo ver o Papa. Quem poderia ir para Melo ver o Papa é o povo lá de algumas pessoas do Rio Grande do Sul ali, né? Porque Melo ainda está a 400 quilômetros de Montevidéu. Não tem nada perto ali, é perto de Bagé e Pelotas, assim, acho que são as maiores cidades próximas ali são Bagé e Pelotas. Realmente nem, acho que nem se fosse a população toda de Bagé e Pelotas ia dar o que eles estavam esperando ali, né? Mas olha, mudou a cidade, viu, porque eles asfaltaram e construíram um palco lá para o Papa poder dar o discurso dele. Diz que até hoje isso é celebrado, né, eles têm lá os eventos culturais que acontecem naquele lugar, e eles sempre lembram do aniversário da vinda do Papa. Então, Então, por um lado, né, foi bom. pelo roteiro dele é muito louco mesmo essa passagem, porque ele chega no Uruguai no dia 7, aí ele passa o dia 7 lá, vai no Estádio Centenário, visita uma universidade. Aí no dia 8 ele vai para Melo. E no dia 8 ele volta para Montevidéu. Ele foi para Melo. Né? Saiu, foi totalmente fora de mão no roteiro dele. Ele não estava vindo de Porto Alegre para Montevidéu e parou ali. Não, ele estava em Montevidéu, viajou 400 quilômetros para fazer aquele discurso, né? Que não é nem uma missa, né? Fazer aquele discurso em Melo e voltou para Montevidéu. E por que Melo? Então, por que Melo? É uma das cidades mais pobres, talvez? Talvez. Eu achei muito legal a perspicácia do roteiro quando tem um repórter que fala que volte o Papa. E aí Uhum. depois o letreiro diz: o Papa nunca mais voltou. Aqueles números no final dão completam esse choque, né? Mas, se eu não me engano, 400 pessoas foram e tinha 300 e cacetada barraquinha de comida. Foram E 400 brasileiros, né? 400 brasileiros. Foram 400 brasileiros, 300 jornalistas, e foram, se não me falha a memória, eram 8.000 pessoas, sendo que 400 brasileiros, ou seja, acho que 10 ônibus do Brasil foram, e 327 jornalistas. Então, eles esperavam centenas de milhares de pessoas. é, Foram 3 ônibus. E como é irônico, né, o tema do discurso, né, e as pessoas lá tentando trabalhar e não conseguindo ter o resultado do trabalho. tem aquele plano do Beto com o vaso na cabeça, assim, que até abre, né? O plano ele está embaixo
Aquela frase, né, que também faz alusão ao trabalho que foi pintada num galpão ali, não me recordo agora exatamente qual que é a frase, mas o plano abre dele assim para ver ele no meio da multidão. Agora eu achei quando ele cai da bicicleta, eu achei que o vaso ia quebrar. O vaso não quebrou, hein? Eu achei que ele ia quebrar o joelho. Eu tinha certeza que o problema tinha sido do joelho. Mas acho que ele cai por causa do joelho, né? Depois ele cai e estoura a corrente, mas acho que ele cai porque o joelho já Não, deu. eu achei que ele caiu por causa de que estourou a corrente. Eu também. Estourou a Só que o corrente, ele discurso caiu. dele é Não, tá aguenta só mais uma viagem. Ele estava forçando. É. tá certo. Aliás, eu achei um pouco mal aproveitado aí o joelho dele, né? Também, concordo. Meio que ele apresenta isso pra gente, né? A gente, né, vê que ele machucou o joelho e a gente começa a imaginar alguma coisa que possa ser. Acaba que não teve nenhuma repercussão muito significativa para o filme. Deve ter ido pro lixo na montagem final, deve ter ido alguma coisa pro lixo, dessa história do joelho, porque eu senti a mesma coisa. Talvez só aquela parte cômica que ele mostra que tem medo de levar injeção. Porque acaba ali, né? A questão do joelho acaba morrendo ali, né? Mas também Às vezes eu tenho a impressão que os roteiristas colocam essas coisas para. Eu não, que é praticamente impossível saber se morreu na ilha de edição ou não, né? A impressão que é só para dar mais um impulso assim na tensão. Que não precisa necessariamente ser resolvido. Eu acho que tem roteiristas que devem considerar isso. Deixa eu colocar mais uns temperinhos aqui, sem atrapalhar a lógica. dá um drama. O cara depende daquilo. O cara depende de rodar 120 km por dia de bicicleta e o joelho do cara tá ferrado, né? E assim, não tem outra perspectiva na vida senão viver de contrabando. Não tem a menor condição de conseguir uma moto, né? Ele É não uma chega a coisa. falar no final. Desculpa, Ju. Eu ia fazer uma piadinha. Pode falar. Faça, depois eu acerto na edição. Não, vocês lembram do Joseph Klimber? Lembro. Sem o joelho, mas ainda vivo. É. Então é bem isso, entendeu? É aquela E pessoa que não desiste nunca. interessante também que ele fala no começo do filme que como é que chama lá o cara da alfândega? Megeio? Meleio. Ele fala que tem um acerto ali que a bicicleta ele não leva, né? Não tem menor. É. Ele leva a bicicleta. E ali eu achei Afinal, ele eu achei muito bacana, porque aquela cena em que você vê a bicicleta no carro, porque pelo menos eu entendi que que ele tinha aceitado a carona, Sim, né? sim. É muito bacana ali, porque o jeito como foi filmado eu achei muito legal, porque você vê que ele, à medida que o carro se afasta, você percebe que ele entra no plano, né? O carro se afasta e ele entra no plano carregando o vaso, muito legal aqui. E eu achei uma escolha inteligente de enquadramento nos planos do carro. Isso eu só notei porque eu vi 2 vezes o começo. Eu vi ontem à noite e desisti de ver no YouTube e depois fui ver no Vimeo. A cena inicial em que aparece o carro, que ele tá perseguindo os caras pelo alto lá da colina, não sei se é uma colina, quando passa na lama, né, e suja o carro, tem uma câmera que tá do lado de fora. A câmera tá do lado de fora do carro, como se estivesse presa na porta, na lateral. Tá pegando. A vista é um ponto de vista da lateral do carro, vai. E aí a gente vê a roda e a lama suja. A lateral suja onde está escrito aduana, não sei o que é aduana, e depois vai fazer referência a essa sujeira quando ele vai fazer a revista nos caras. Aquilo marca o carro. Além do fato do carro ser vermelho, né? Óbvio. E todo mundo dá de bicicleta e só tem um carro. Mas em qualquer plano, você vê o carro, você já sabe a coisa se o carro se tornasse um personagem além do Meleia. O carro nunca está distante, nunca está, eu vou dizer, não é subjetivo, é oculto. Ele está em primeiro plano como parte do Meleia. Achei bacana isso. E nesse momento que ele pega a escada, a bicicleta, o plano é de novo do carro, não é do Meleia. A gente não vê o que acontece a partir do Meleia. A gente vê o que acontece só pelo carro, da bicicleta estar no carro. Eu achei também isso muito legal. tem aquela certa hierarquia, né? Tem o carro, aí tem a moto, a bicicleta, geralmente a pessoa sem nada, tendo que andar a pé. Lembrei o que eu ia perguntar. O que ele faz no final? Que emprego que ele arruma? Não aparece, né? Ou eu que não peguei. Ele sai para trabalhar. Põe um cachecol, sei lá, põe uma roupa lá e fala que vai para guardar uns croquetes para ele quando voltar. E só, a gente não sabe o que ele vai fazer.
Eu acho que foi aquela mensagem que a vida continuou, né? O Papa passou, a vida continuou para eles. E continuou da mesma forma, né. O Papa não trouxe benfeitoria nenhuma para a vida deles ali, né. Embora tenha aquela, né, coisa indireta, né, da pavimentação e da construção lá daquele palco, né? Se tivesse vendido as medalhinhas, talvez tivesse ganho algum dinheiro. A história das medalhinhas é um golpe triste, né? É. Aliás, a esposa podia ser uma personagem com um pouco mais de carinho, né? Não uma personagem esposa tão submissa, tão, né? Verdade. Filme Essa da medalhinha podia ter valorizado ela. Ela controlar o dinheiro, podia ter valorizado mais. Mas ela cede a tudo, ganha uma calcinha vermelha, sei lá. facinho, Achei que né? Facinho de comprar, né? foi meio. É, E ele trata ela muito mal. Também me incomodei um pouco com isso. Você vê, é um homem cheio de defeitos, né? Ele, né, bebe, ele, né, eh, trata mal, né, a mãe não, até a filha também, né, trata mal. Mas a gente não consegue sentir ódio por ele, né? A gente continua sentindo simpatia, torcendo para que ele consiga, né, sair vitorioso no final. Essa do bebe, eu não sei se dá para dizer se ele bebe ou se foi um evento isolado aquilo. Para mim não fica claro. Me parece que foi um evento isolado. Eu tive a impressão que foi um evento isolado ali. eu não. Eu fiquei com a impressão que ele bebe mesmo. É? É, tudo bem que teve um dia que ele exagerou, mas tem o dia que ele joga garrafa e tem aquele dia Não. pós confusão que ele fala, pô, se não quisesse ter bêbado, fosse abrir uma farmácia. Quando eu digo bebe, eu digo beber para ficar naquele estado que ele ficou, não de beber. Mas a única vez que aparece ele bêbado mesmo é Ele, naquela vez lá que pegaram a coisa dele ali, que tinha as pilhas A ali no carga dele. meio, tal, porque quando ele joga a garrafa ele não tá bêbado, ele tá com raiva por Exatamente. ter investido um monte de coisa ali e aquele investimento ter trazido nada pra ele ali. Eu não tive a impressão dele, exatamente, eu não tive a impressão de ser um alcoólatra ele, assim, ele não que seja uma justificativa, mas ali ele passa por um evento bem traumático, né? E ele acaba literalmente afogando as mágoas mesmo ali. assim, tem a sua causa, né? Mas foi mais É, pela reação mesmo das, das outras filhas e dos amigos, né? Acho que foi por isso que eu vi que eles não se chocavam tanto com aquela situação. Engraçado, logo no começo, tá ele e o amigo, não lembro o nome do amigo dele, eles estão pedalando, e aí ele pega da bicicleta dele uma garrafa com água e dá pro amigo beber. E na hora a Lara tava do meu lado e falou, cachaça. hum, Aí isso no começo do filme. Eu falei, pô, eles estão pedalando, deve ser água, né? Mas é uma garrafa de vidro. E aí depois que teve todo o transcorrer das histórias de álcool, eu fiquei, será que lá no começo não era uma cachaçinha mesmo? é o Valvolina, o nome do cara. Valvulina, isso. Esquecinho, né? Valvolina. Que nome. Nome bonito. Nome de personagem mesmo. Tem uma cena bonita deles, né? Da amizade deles, né? Que se fortalece com os dois andando de bicicleta, né? Apostando corrida. É, Aquilo ali é uma cena que É claro, mostra, né? Que a amizade fortalecida. aquela parte que ele pede uns reais e o Beto fala, pega aí, você é família, tá no meu bolso, né? Ele tá já montado na bicicleta. depois tem também no bar, acho que antes dele jogar a garrafa, que ele fala pra todo mundo, vamos esvaziar o bolso aí pra ver o que dá pra ajudar. Isso, ele que faz a proposta, né? Já era reais, né? Mas eu escutei ele falar cruzeiros, não falou? Mas acho que Não, ele fala aquela. peso, Muita gente fala. ele fala Peso, né? peso, falam pesos e pelo menos a legenda da legenda que eu peguei falava reais, né? Mas na verdade não existia reais em 88, né? Ah, 88, então tá certo. Era cruzeiro mesmo. É. Talvez, aí me passou despercebido, mas talvez você esteja se referindo. Não, sei. Tem uma hora que eles estão no Brasil e uma vendedora fala, você percebe o sotaque português, mas eu acho que ela fala pesos. Ela fala peso. Ela Fala fala pesos. Né? Acho que é 27 pesos. Eles pesos. chegam a falar em conversão, inclusive. Eu não sei essa hora que o Valvolina pede dinheiro para ele deve ter pedido cruzeiro. Deve ter sido aí que você ouviu cruzeiro, porque não faria sentido ele Eu pedir. acho que eu tive a impressão de ter escutado cruzeiro. A não Mas ser que tenha rolado um anacronismo forte ali. Mas acho que não. O Valvulina era ator profissional? não.
Peraí, Tô Valvolina. vendo aqui ele, Não, tô acho vendo que aqui que ele é Mário Silva. Foi o primeiro filme dele. Se ele fez algumas outras coisas depois, não dá pra saber se ele já era ator. então, aqui tem uma fala aqui do diretor sobre o Valvolina. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Quando ele fala de quem era profissional, né, ele está falando da Virgínia. Então, morador da cidade de San José, próxima a Melo, Mário Silva, que vive o moambeiro Valvolina, também nunca tinha imaginado que trabalharia como ator, até ouvir na rádio local um anúncio sobre testes para o filme. Qual não foi sua surpresa ao ter sido escolhido para trazer um dos principais papéis, para fazer um dos principais papéis do filme, amigo do protagonista. Foi por acaso que ele ouviu o anúncio no rádio, se apresentou, não sabia nada de cinema, nada de câmera, e o Shaloni disse que quase não existem atores negros no Uruguai, ele precisava de alguém que passasse muita dignidade para o papel. E a dupla de diretores convocou moradores para participar de testes e ficou cativada pela figura do Mário. Eles tinham um profissional para o papel, mas que era um cara monótono. E quando eles viram o Mário, em 3 frases, eles escolheram. Ele é um Você vê como, né? personagem. Ele virou uma celebridade, mas continua levando a vida adiante. Embora seja reconhecido, né, ele continua levando a vida simples adiante. A bicicleta é meio de transporte dele e ele não está correndo atrás de outros trabalhos. Uhum. Mas ele já fez mais 3 filmes. Ó, o Escudeiro falou aí que não tem outro filme. Aqui, estou aqui no Globo, não sei quais filmes, que tipo de filme Né? ele fez. Fui eu que falei. Antes ele não tinha feito nenhum. Depois ele já fez mais algum. Tá, perfeitamente. Antes não tinha feito nenhum. Olha, ele foi figurante no Ensaio sobre a Cegueira. Olha aí. Ele Olha fez, a ele, correlação, né? ele fez um como ator e 2 como figurantes, e um dele foi ao lado da Julianne Moore, Ensaio sobre a Cegueira. Por que o comentário da Julianne Moore? Agora eu fiquei intrigado. Talvez aqui esteja falando, talvez ele tenha feito figuração numa cena, imagino, né? Meu entendimento foi esse, que ele figura numa cena em que ela está como. Eu achava que era um comentário seu. O que ele tá chamando atenção para Julianne Moore? É um comentário do Globo. Ele foi figurante em grande estilo. O último trabalho dele foi lá de Julianne Moore em Blindness, segundo o próprio Shaloni teria dito na entrevista. Shaloni, né, que foi diretor de fotografia, né, vários filmes do Fernando Meirelles. E acho que ele até aprendeu alguma coisa com Cidade de Deus, né, porque ele só contratou atores amadores, né, o melhor. Deu preferência, né? Indicado ao Oscar pela Cidade de Deus. Isso. E um filme que ele participou também foi indicado ao Oscar, que foi Jardineiro Fiel. E esse filme que ele dirigiu foi candidato a ser indicado ao Oscar pelo Uruguai, mas não passou. Esse filme até aqui esteve nos bons festivais, né? Esteve no Festival de São Sebastião, esteve em Cannes, nada mal. Festival de Gramado e Mostra de Cinema de São Paulo, né? Isso. Além do prêmio do ABC e Associação Brasileira de Cinematografia e do... Qual foi o outro que o Estevão tinha falado? Grande Grande Prêmio do Prêmio, Cinema o Brasileiro. GP. E o GP. E ele está nos 2 Papas também, ele é fotógrafo dos 2 Papas. Que é curioso também pela... O Homem da Curioso Capa pela... Preta fez a fotografia também. Exatamente. O Homem da Capa Preta do Sérgio Rezende, com José Wilker, é fotografia do Shaloni também. Eu estava pesquisando aqui se o diretor de elenco tinha alguma coisa a ver com alguma conexão com o Fernando Meirelles também, né? Que o Charlone tivesse se apoiado na experiência e na equipe, mas não estou conseguindo achar uma conexão do diretor de elenco. Chama Bruno Aldecoceia. Eu achei outro filme aqui do Shaloni que eu gosto, que é o Como Nascem os Anjos. Não sei se vocês assistiram esse filme. Filme de 96, do Murilo Salles. Só confirme. Isso, foi vencedor em Gramado também. A direção dele? Não, a direção é do Murilo Salles, ele fez a fotografia. VIPs, ele é fotógrafo de VIPs também, do Tonico Mello. Tem um currículo interessante ele. Não, ele não foi fotógrafo desse filme, hein? Fotografia do Mauro Pinheiro. Deixa eu ver o que ele fez nesse filme. Não, só agradecimento. Então esquece. Esquece do VIPs. Fotografia do Feliz Ano Velho, também outro filme interessante, de Robert Gervitz, com Marcos Breda e Malu Mader. Eu não vi esse filme ainda, nem li o livro. Todo mundo fala tão bem, mas... Eu li o livro, muito bom.
Eu já li o livro e vi o filme. Legal, bem legal. Tá na minha watchlist. Ele tem um currículo muito interessante, o Shalom. Achei mais um aqui dele, mas acho que é agradecimento. Eu acho que o último trabalho do Shalone como diretor foi para alguns episódios da série 3% da Netflix. Foi a primeira série brasileira, né, produzida pela Netflix. Acredito que tenha sido em 2016, ou algo assim. Exatamente, Gabriel. Preciso. Eu tô vendo que ele também teve no Cidade dos Homens, que foi um pouquinho depois, mas por pouco. É que é uma variante do Cidade de Deus, né? É. Sim. Ele operou Steadicam no Besame Mútil, de 87, de Francisco Ramalho Júnior, achei aqui também. Deve ter sido premiado em Gramado esse filme também, deixa eu ver. Foi premiado em Gramado. Melhor roteiro, melhor figurino, indicado a melhor filme. Um habituê de Gramado, né, Escudeiro? Ah, só pessoas talentosas. Vamos para as considerações finais, pessoal. Umas notinhas. Quem começa? Olha, eu posso começar. Eu achei o filme bem singelo, uma história simples, uma forma de contar a história também, né, que embora mostre miséria, ele mostra alguma coisa boa também na parte, né, das pessoas. E ele tem todo aquele estilo, né, de um cinema brasileiro, né, que mostra, né, o sertão, mas ele tem aquela cara, né, do cinema lá, da população uruguaia. E tem eu acredito que a crítica à igreja foi bem enfática e ganhou muitos pontos por causa disso. Então, a minha nota final para esse filme é nota 6 de 10. Ou 3 de 5. Eu vou dar 3 Eu, de 5 também, perdão. Fala. já abriu falando da nota, acabou o suspense, pode continuar. Depois a editora Roma, quer que a editora Roma depois? Não, tadinho do editor. É um filme que estava há muito tempo na minha watchlist e eu tinha uma outra expectativa. Embora ele tenha frustrado a minha expectativa, ele não frustrou a minha experiência, né? A não ser pela qualidade da cópia que eu acabei tendo acesso. Mas achei um filme que diverte, ele tem esse mérito, né? De mostrar uma realidade dura, de uma forma engraçada, quer dizer, de uma forma leve, né? Vamos dizer assim, melhor dizendo, uma forma leve, né? Ele mostra aquela realidade dura, você não se desprende daquela realidade, né? Você não, quer dizer, em nenhum momento você é convidado a abstrair a realidade daquelas pessoas, né? Não, você é inserido naquela realidade, mas de uma forma leve, né? O que torna a experiência do filme agradável, né? Eu dou 3 de 5. Acho que não é um filme inesquecível, mas é um filme que faz por merecer a experiência, né? Merece ser visto, né? Para ter contato com essa realidade, até por ser baseado em fatos. Eu acho que é uma questão interessante também, né? É sempre uma forma de aprender, tomar contato com a história, né? É uma história que eu desconhecia, por exemplo, então ele também tem esse mérito de eternizar, né? Esses fatos, né? Mas também não é um filme inesquecível, não é aquele filme que mudou minha vida e não é aquele filme que eu teria me arrependido de não ter assistido, né? Uma boa experiência, está acima da média e só. Eu sou um pouquinho mais generoso, mas só porque para mim a média não é 5. Engraçado. Eu acho 5 ruim, deve ser trauma de infância, de os pais pressionarem para tirar nota boa no colégio. Eu sempre achei 5 pouco. Eu acho que qualquer filme que eu coloque na nota 5 seria um filme que só entregou a realização. Menos do que 5 seria falhar em realizar. Pô, sei lá. Entrou cena, vazou cena depois que o diretor falou corta. Sei, tô exagerando aqui. E aí, para mim, pensando nisso, né, pensando como um filme que é bem realizado dentro da proposta, para mim 6 parece pouco, mas ao mesmo tempo, eu não tô aqui achando que é um filme nota 7. Eu não sei por quê. Talvez aquela argumentação que o Gabriel Escudeiro deu no nosso último encontro
ficou na minha cabeça, viu, Gabriel? É a questão do grau de dificuldade da execução. Eu não acho que nada do que o filme se propôs a fazer, ele fez mal feito. Pelo contrário, acho que tudo que ele se propôs a fazer, ele fez bem feito. As atuações são boas, a dinâmica é boa, o roteiro é bom. Até a trilha é bacana, a gente não falou muito da trilha, mas a trilha é suave, é boa, acompanha bem. Tem esse aspecto que você acabou de valorizar, Estevam, que é muito positivo, de registrar uma história, ensinar pra gente essa história. Então, no geral, para mim, é um filme que fez bem tudo que tinha que fazer. Mas, ao mesmo tempo, não é um filme difícil de ser executado, né? Então, eu não fico confortável de dar um notão, assim. Eu acho 6 pouco. Eu vou ficar aqui no 6,5, só para não concordar. 6,5 de 10 e não vou fazer a conta de 5, por mais que seja fácil. Bom, eu gostei do filme. Eu queria ter visto numa qualidade boa, que eu acho que isso prejudicou muito, né, o fato de a gente ver e parece que falta aquela nitidez, assim, não sei. Acho que isso prejudica. Mas eu gosto muito desse ator, né, que eu já tinha visto ele no A Outra História do Mundo e Uma Noite de 12 Anos, e que são papéis completamente diferentes, então eu acho que ele é um cara bem bacana. E eu dou nota 3,5 de 5, né, também acho que não é um filme, extraordinário, mas foi um filme gostoso de assistir, apesar de ser triste, né, eu acho que você não fica deprimido, assim, querendo se matar, né, depois que você vê o filme, né. É um filme que, de certa forma, você fica pensando, assim, se há esperança, né, para esse tipo de pessoa. Então, foi bom, gostei. Nessa avaliação, acho que vale reforçar o apontamento do Campos no sentido do tratamento que é dado para a esposa do Beto, né? A gente ali é um pouco, acho que é um pouco indefensável, acho que não dá para defender, né, do ponto de vista narrativo, aquele tratamento. Acho que não contribui muito para a narrativa, né, colocar a esposa daquela forma. Talvez até ele, a forma como ele trata ela, mas a forma como ela aceita que complica bastante. Não, eu vou acrescentar que a Ju tá falando o tempo todo do ator, chama César Troncoso, né? Tava olhando aqui a ficha corrida dele, ele ganhou um Kikito de Cristal, que acho que é um prêmio De Gramado. honorário em Gramado, recentemente, exatamente, em 2020. Então, Sim. ele tá aqui presente e tem muitos filmes no currículo, é um ator bem versátil, parece ser mesmo, Ju. Fiquei interessado em conhecer mais. Não sei se vocês já assistiram esses 2 que eu falei, mas são filmes que valem bastante a pena, né. E ele tá numa série da atualidade. Ele tá no Impuros. Eu não vi nada. Mas aparece direto propaganda pra mim. Esse A Oeste do Mundo, eu acho que eu já tinha ouvido falar. É esse que você mencionou, Ju? Não? Não, é A Outra História do Mundo, e o E A Noite de 12 outro é Anos. Uma Noite de 12 Anos. E ele faz o Pablo do Faroeste, acabo de ver aqui. Uma Noite de 12 Anos é o do Mujica, não é? É. Pelo menos nós não ficamos igual o povo de Melo, decepcionados com o filme. É, a gente não depende do Papa. A nossa expectativa era boa e acabou se confirmando. A certa, né, altura se confirmou, diferentemente do povo de Melo que quebrou a cara. Né? Primeiro grande flop, né? E para você que chegou até aqui, nosso muito obrigado por ouvir esse podcast. Se tiver interesse em participar de debates livres sobre cinema, fica o convite para fazer parte do Fagulha Cineclube, que tem encontros online mensais, sempre na última segunda-feira do mês. Nós também produzimos críticas sobre os lançamentos nos cinemas brasileiros e nas principais plataformas de streaming. Venham nos conhecer. Acessem www.cinefagulha.com.br ou nas redes sociais no @cinefagulha. Até o próximo episódio, com mais um filme perdido. Eu fiquei com vontade de experimentar aquelas gulodices todas ali. Eu também. Tinha coisas interessantes ali no meio, hein? Eu também. Tem um close num prato de empanadas. Começa montando as empanadas assim, é de cima, né? Aí vai montando e faz uma torre, faz uma pilhazinha de empanada. Pô, tava tão bonito.